Bem-vindos ao canal Amazon Futebol FC. Meu nome é Marcelo e hoje, pessoal, a gente vai comentar sobre as eliminações, né, dos times amazônicos aí na Série D. Mas antes da gente começar aqui a comentar sobre esse tema, deixa eu pedir o like de vocês para poder dar uma força aqui pro canal. Caso você não seja inscrito, já se inscreve aqui no canal. E, pessoal, também não se esqueçam de acionar o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Beleza, pessoal? Então é o seguinte. É complicado, né? A gente tinha 3 representantes amazonenses aí na Série D desse ano. A gente tinha o Princesa, tínhamos o Manaus e tínhamos o Manauara. Tínhamos 3 porque o Manaus, né, foi rebaixado ano passado, tava na Série C e acabou sendo rebaixado aí para a Série D. E, cara, é bem complicado, mas vamos lá para os resultados. Antes disso, pegar aqui a minha colinha, que é o seguinte. O Manaus, ele perdeu, na verdade, ele empatou em 2-2 com o Iguatu no jogo de ida em Manaus. E no jogo de volta, a equipe amazonense acabou sendo derrotada fora de casa por 2-1. Ensino para cá agregado foi 4-3 para a equipe do Iguatu. E a equipe do Manauara acabou sendo eliminado pelo Retrô. Deixa eu só pegar aqui a minha colinha. Foi 2-0 no jogo de ida, né? Aí o Retrô ganhou em casa por 2-0. E no jogo de volta, a equipe do Manauara acabou devolvendo para cá, vencendo por 2-0 em Manaus, mas acabou sendo derrotada nos pênaltis por 4-1. Então, assim, né? Bem complicado. Antes, deixa eu dar um aviso, porque é o seguinte, eu não sei se eu vou reagir aos melhores momentos dessas partidas. Porque deu um problema aí na reação, porque é meio complicado. Deixa eu explicar isso para vocês, porque às vezes tem reivindicação de direitos autorais aqui no YouTube, mas não tem lá no Facebook. E às vezes tem o contrário, e às vezes tem os dois. Então é tipo uma roleta russa. Então às vezes pode ser que você pegue direitos autorais em um, mas não pegue em outra plataforma. Então, é bem complicado. Mas eu vou ver se eu trago a reação, tá bom? Se eu não conseguir, já deixo algo de antemão avisado, né? Que, infelizmente, se não puder, infelizmente não dá, né? Porque justamente tem essa questão de direito autoral que é bem chato, né? Como eu falo pra vocês, a gente sempre tem um desafio aqui no YouTube, que é justamente trazer conteúdo pra vocês, né? Às vezes utilizando conteúdos de matérias de jornais, de outros canais, porque é uma coisa de onde a gente tem a fonte, né? E muitas vezes essa fonte acaba reivindicando e tirando o vídeo por conta disso, porque acha no jeito de tirar o vídeo por conta de direitos autorais. E tem toda a razão, né? Porque se a pessoa utiliza um material seu, então geralmente a pessoa não quer que a pessoa lucre com material, com trabalho seu, né? A pessoa também vai querer um valorzinho, né? E assim é a vida, né? Infelizmente a gente tem regras e a gente tem que seguir essas regras. Tá bom, pessoal? Então, dito isso, vamos lá agora sim para comentar um pouco sobre essas eliminações. Porque é o seguinte, pessoal. Eu, sinceramente, eu já vinha comentando isso nos vídeos sobre os times amazônicos aqui na Série D. E eu tinha muita esperança no Manauara. Porque o Manauara fez uma grande primeira fase, né? Na fase de grupos, né? Fez uma grande fase de grupos. Praticamente ele saiu invicto aí da fase de grupos. E eu tinha grande esperança que a equipe do Manauara fosse longe nessa Série D. Pelo menos chegasse, né, às semifinais e conseguisse o acesso, né? Porque é uma equipe que está assim, em grande evolução no futebol amazonense. E também vinha muito bem na Série D. Só que, infelizmente, né, é aquela coisa. Cada fase é uma história. Você pode ir muito bem na fase de grupos e quando chega no mata-mata, né, na fase eliminatórias, você pegar e acaba sendo eliminado por bobeira. E assim, né, o Manauara lutou. Infelizmente, jogou muito mal a primeira partida. Foi muito mal a equipe do Manauara. O Retrô jogou muito bem. Poderia ter vencido por mais gols. Ter tido uma grande vantagem já no primeiro jogo. E não conseguiu, só fez 2-0. No jogo de volta, o Manaus foi lá, se superou, conseguiu fazer o 2-0. Mas só que nos pênaltis, né, acabou sucumbindo, acabou errando algumas penalidades da equipe do Manauara e acabou sendo eliminado. E, sinceramente falando, por mais que a gente entenda, e muita gente considera isso,
Porque assim, o pessoal, vou ser sincero com vocês, muita gente chega, principalmente aqui em páginas do futebol amazonense, gente de outros estados, até do próprio estádio mesmo, do estado, fala assim, porque o futebol amazonense é fraco. Porque o futebol daqui não existe futebol local. E as pessoas se restringem a isso, né? Só fala, porque é fraco. Porque o futebol amazonense é fraco. E a gente sabe muito bem que não é isso, né? O futebol amazonense já teve realmente numa grande baixa. A gente conseguiu realmente ter uma alçada, né? Um voo um pouco mais longe, justamente com a equipe do Amazonas, né? Que acabou subindo para a Série B de forma até meteórica, né? Realmente de uma forma bem surpreendente e rápida, por conta somente do investimento, da administração. E o que surpreende é justamente pelo tempo de criação do Amazonas, né? Que é um tempo pouco, né? É praticamente um clube recentemente criado, né? E assim, né? Então, assim, né? As pessoas criticam, mas é aquela crítica que não tem, não é uma crítica construtiva, é uma crítica só por criticar, mas ninguém chega para a solução é essa, a solução é aquela, porque tem que fazer isso para poder voltar ao brilhantismo que teve o futebol amazonense há anos atrás, né? Principalmente com o São Raimundo, que foi uma equipe realmente que deu destaque nacional, né? Aí por futebol amazonense, né? Nos últimos anos chegou a Série B, ficou bons anos aí na Série B. Também teve o Nacional, né? Que fez até uma boa campanha na Copa do Brasil, chegou até um pouco longe, né? Eliminou até grandes equipes aí e também teve destaque, enfim. Então, assim, é complicado, é muito complicado. É uma questão de um conjunto, né? De administração das equipes, de questão também de administração da federação local, de planejamento, de organização, de investimento. Então, uma série de coisas, né? Porque o futebol amazonense, apesar do voo, né, que deu aí com o Amazonas, mas ainda engatinha, né? A gente ainda engatinha, ainda lentamente, uma evolução, né? A gente teve uma evolução, mas ainda é muito pouca, porque outros estados aí, principalmente o nosso estado irmão aí, o Pará, né, que tem duas equipes muito fortes, tradicionais, né, aí no futebol, não só no futebol do norte, né, mas como assim no futebol do Brasil, né, que é justamente o Paysandu e o Remo. Mas assim, a gente ter times assim em divisões superiores, Série C, Série B, realmente traz um holofote para o nosso futebol. Isso é importante. E para isso, e para mim, foi uma decepção. Foi uma decepção a eliminação do Manauara. Foi uma decepção também a eliminação também do Manaus. O Manaus que sucumbiu fora de casa. Poderia muito bem ter vencido a equipe do Iguatu, né? Dentro de casa, acabou bobeando, empatando bem o jogo. E como eu sempre falo para vocês, os times amazonenses, sendo o Amazonas, eu sempre repito isso, o Amazonas é uma equipe que joga bem fora de casa. É incrível, né? O Amazonas, por incrível que pareça, joga melhor fora de casa, muitas vezes, do que dentro de casa. E fora o Amazonas, né? Eu não vejo nenhuma equipe aí que jogue bem fora de casa. Então, o Manaus empatou em casa, aí eu falei, poxa, então 2-2, empatou com o Iguatu, já era, porque vão jogar fora de casa e a gente sabe como que é a história, né? E o Iguatu foi lá e acabou vencendo por 2-1, vencendo a equipe do Manaus e eliminando a equipe amazonense. Como foi, né? É uma decepção, não vou dizer que é um vexame, porque vexame seria algo muito forte, né? Assim, é muito forte e não seria a realidade dos times amazonenses atualmente, né? Tinha o Amazonas, mas os times amazonenses ainda engatinham aí para poder ainda tentar novamente ter aquele brilhantismo que o futebol amazonense já teve algum dia. Mas assim, é uma decepção, é uma frustração também, né? A gente não ter pelo menos um time aí subindo para a Série C. Como eu falei, a gente teve três times. Os 3 times sucumbiram. E como eu falei, eu esperava apenas que um pudesse aí chegar às semifinais e subir para a Série C. Mas infelizmente não deu, né? E aí, só novamente ano que vem que a gente vai poder novamente tentar, né? Aí subir essa montanha para poder assim tentar novamente chegar à Série C. Mas assim, né? Como eu falei,
Agora é aquela coisa, as equipes têm que se reforçar, têm que se planejar, tem que ter sabe, uma organização para poder pensar fora da caixinha, né? Fora só do âmbito amazonense, fora também só de pensar só no futebol aqui local. Porque é importante ganhar, por exemplo, o Campeonato Amazonense. É importante para a equipe, é um título que é importante, mas é aquela coisa, para os times que realmente crescer em termos nacional, tem que pensar grande, pensar e tentar subir primeiramente para a Série C, para poder tentar alcançar o Amazonas, né, que está na Série B. A Amazonas até que está razoavelmente bem, venceu aí no último final de semana, por 2-0 a equipe do CRB. Mas é aquela coisa, é pensar grande. Mas assim, é preciso ter mentalidade grande dos dirigentes aqui do futebol amazonense. E como eu falei, é se reforçar, trazer equipes mais competitivas, mais assim, que possam realmente ir longe nas competições nacionais. Porque se somente ficar pensando pequeno, somente pensando aqui, somente no nosso estado, a gente não vai conseguir realmente botar uma equipe aí numa Série A futuramente. Então é preciso realmente ter uma administração que pense grande. E reforçar, né? Reforçar, trazer jogadores aí que tem experiência. Também não é só contratar, também pegar aí qualquer jogador que sabe que seria descartável dos outros times para poder pegar, tipo, os requisitos de um time aí que não quer mais o jogador e trazer para cá pensando que é reforço. Não, tem que saber também mapear, né, o futebol nacional para poder encontrar bons jogadores, né? Jogadores bons, mas baratos, né? Também não adianta sonhar com jogadores muito caros, porque o time daqui não tem dinheiro, né? Não tem dinheiro. Eu vou dizer o quê? O Manaus tá rico, o Manaus é rico. Não tem. O Amazonas tem uma verbinha aí por conta da questão de estar na Série B, mas fora isso não tem, né? A gente tem times aí que alguns até deixar de existir por conta de dívida, né? Por exemplo, o Fast, alguns anos atrás, estava abrindo mão de jogar o futebol amazonense, né? O campeonato amazonense por conta de dívidas, de não cumprir, né? Os salários, né? De alguns jogadores e por aí vai, né? Então é complicado, né? É complicado. Fora também que aquela coisa, né? Falta também apoio local, né? Falta apoio dos torcedores aqui. Tem torcedor aqui que apoia o time? Tem. A gente vê isso muito com o Amazonas, né? É o time mais recente aí que tá dando alegria pra gente. Que a torcida da Zona Leste pega e apoia essa equipe e vai para os jogos, né? Apesar de muitas vezes não encher o estádio, mas tem um número significativo de torcedores que vão para o estádio torcer para a equipe do Amazonas. Mas também falta um pouco de apoio local de outras torcidas, né? De pegar os times e tentar apoiar para poder, sabe, tentar, sabe, levantar essas equipes para poder sonhar com o voo mais altos. E aquela coisa, eu sei que muita gente faz, porque aqui no Amazonas não tem torcida, porque o pessoal só vai quando o time tá bem. E às vezes isso é uma verdade, né? Por exemplo, quando o Amazonas está muito bem, por exemplo, tava aí na final da Série C, encheu o estádio. Encheu porque o time tava bem. A mesma coisa com o Manaus, né? O Manaus que foi a equipe que deu esse pontapé inicial para o crescimento do futebol amazonense recentemente, quando tava ali na final da Série D, né? Na verdade, quando teve o jogo aí para acesso para a Série D, encheu o estádio. Mas porque justamente estava bem. Estava bem, uma conquista para o futebol amazonense e o pessoal foi lá e apoia. Então falta um pouco mais disso, desse apoio mesmo. Esse apoio. Eu sei que o futebol daqui ainda é longe, muito longe de ser aceitável. Um futebol ainda que, como foi, sabe, muitas vezes ainda chega a ser até meio que amador em algumas partidas. Só você acompanhar os jogos, eu acompanho os jogos locais, então tem um futebol de nível bem assim, vou dizer, de médio para baixo, né? Então, muitas vezes o torcedor não vai por conta disso. Mas, sinceramente falando, vou ser sincero com vocês, a gente pega também o Campeonato Brasileiro da Série A, e tem jogos também que tem nível de Série D, né? Tem muitos jogos aí que a gente vê que o nível técnico é muito abaixo. E às vezes não é só de time pequeno, não, é de time grande. Então, a gente percebe que muitas vezes o futebol realmente fica abaixo do esperado. Mas assim, né? Então falta investimento, falta
falta também organização por parte do dirigente, planejamento, falta apoio, falta uma série de coisas aqui. Sabe? Seria muito amplo a gente comentar aqui sobre tudo que precisa para poder a gente ter mais representantes aí de times aí daqui locais, né? E até porque é o seguinte, pessoal, para encerrar o assunto, a cada ano, agora com esse negócio de SAF, a cada ano os clubes, né, vão se reforçando, vão se fortalecendo por conta dessas SAFs, né? Então a questão orçamentária está ditando muito o ritmo de como que está sendo o futebol brasileiro, porque você vê que quem tem mais investimento, quem tem mais money, assim, começa a destoar das outras equipes. Futebol, desculpa, dinheiro é tudo no futebol? Não. Por quê? Porque se não tiver também planejamento, organização, não adianta nada ter dinheiro à torta e à direita aí e não tem isso, né? Porque aí também não vai nada. A gente vê, por exemplo, o PSG, que é uma equipe que é grande na França, né? Vem conquistando todo ano aí títulos aí do futebol francês, mas não consegue sair disso, né? Não consegue ter um grande título assim, por exemplo, da UEFA Champions League. Porque também não é só dinheiro, né? Mas assim, o time que tem dinheiro, que é endinheirado, ele consegue contratar melhores jogadores, consegue se reforçar, diferente dos times que tem pouca grana. Muitas vezes os times locais têm que se reforçar com os jogadores da base, jogadores que são revelados. Isso é bom porque revela novos jogadores, mas assim, se a gente for pensar em nível nacional, não é o suficiente, né? Então, cada vez mais a gente vê isso, né? Vê que por conta de SAF, por conta de outros times aí que estão virando SAF, né? A gente vê que realmente já está começando a ter um distanciamento entre os times que têm dinheiro e os times realmente que não têm um grande investimento. Mas assim, né? Eu sempre ainda vou acreditar. Eu sou um cara que acredita muito no futebol local. Sempre vou acreditar. Felizmente a gente tem aí o Amazonas aí que tá, como falei, razoavelmente bem na Série B. Provavelmente vai se manter na Série B pro ano que vem. Vai precisar se reforçar, vai precisar se planejar para poder realmente pensar em subir, né? Porque esse é o pensamento que a gente deve ter, em subir. Por mais que muitas vezes as pessoas pensem que o Amazonas com esse time nunca vai subir e tudo mais, mas não, a gente tem que acreditar, tem que ser positivo, temos que acreditar que a gente vai ainda conseguir esse acesso para a Série A. E vou sempre acreditar aí para os times que estão vindo aí de baixo, aí da Série D, que vão subir para a Série C. Ano que vem novamente vai ter representantes amazonenses aí para a Série C, e novamente a gente vai estar aqui acreditando que eles vão ter sucesso para poder subir, porque o nosso futebol, como eu falei, evoluiu pouco, mas evoluiu. Mas a gente quer mais, a gente quer mais evolução, a gente quer que nossos times possam estar brigando lá em cima, tá bom? Porque nosso objetivo é justamente esse, a gente ter realmente um reconhecimento do nível do futebol dos nossos irmãos aqui do Pará. Obviamente que a gente está muito longe disso, mas se a gente não acreditar, a gente não investir, a gente não ter organização, não ter planejamento, a gente nunca vai chegar apenas ao nível deles. Tá bom, pessoal? Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou o vídeo. Não se esqueçam de deixar o like aqui para poder dar uma força aqui pro canal. Caso você não seja inscrito, já se inscreve aqui no canal, tá, pessoal? Muito obrigado a todo mundo que vem apoiando aqui o canal, deixando o like e também se inscrevendo aqui no canal, pessoal. E não se esqueça também de acionar o sininho de notificação para poder não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Então, pessoal, é isso, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo. Então, pessoal, até a próxima!